Meninas, boa noite. É um privilégio, é uma honra estar aqui hoje nesse evento que eu sei que foi pensado por mulheres para mulheres. Então eu realmente agradeço muito o convite, Patrícia, Renata, agradeço de coração. Isso em primeiro lugar. Em segundo, eu ia me apresentar, porque eu esqueci que eu ia me apresentar, mas então eu vou falar uma curiosidade. Na primeira edição que teve desse projeto, que foi em março, eu estava na minha segunda semana em São Gabriel. E eu fui convidada para vir pela Fran, maravilhosa, que todo mundo aqui conhece, que inclusive é minha assessora da revista Feeling. E a gente veio nesse evento e eu pensei, poxa, que legal, porque eu não sei se em Canoas ou na região metropolitana não tem esse tipo de evento, ou se eu que não participava, mas eu achei uma ideia tão legal mesmo. E hoje, tá do lado de cá, além de ter assistido essas palestras muito legais que a gente assistiu, é muito realizador, tanto para o meu pessoal quanto para o meu profissional. Então, assim, eu queria falar a respeito do que eu senti quando eu recebi o convite e vi o tema mãe versus mãe e mulher, né? Quando eu li isso, uma coisa tocou forte em mim, porque eu acredito que esse tema seja um tema urgente, é um tema real e é um tema que às vezes é muito dolorido. Outra coisa importante de se falar, que o que eu vou falar aqui hoje não é só para quem é mãe. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, quem é mãe, levanta a mão, por favor. Tá, é a maioria, mas não é a totalidade. Mas quem não é mãe e se sente sobrecarregada no dia a dia, que às vezes se perde de si mesma? Levanta a mão. As duas já aqui. Exato. Pois então, a gente que ainda não é mãe, mas se vira nos 30, né? Tentando dar conta de tudo e de todos o tempo todo. Então, vocês podem estar se perguntando, né? Eu perguntei quem é mãe, perguntei quem não é mãe, e daí podem estar pensando, tá, mas ela nem falou de filho, será que ela é mãe? Não, eu ainda não sou mãe. Pretendo ser, mas ainda não sou. Só que eu sou filha, né? Como já foi comentado antes, então eu acho que esse lugar de fala também é meu. Especialmente por um motivo. Eu tenho um belo exemplo desse assunto em casa. A minha mãe. E acredito que com essa parte da minha fala muitos de vocês vão se identificar. A minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Não é a mulher mais forte, é a pessoa mais forte. Ela é mais forte do que qualquer homem que eu conheço. E olha que meu pai é bem forte também. Mas nada se compara à força de uma mãe. Hoje, crescida, eu consigo olhar para ela, eu reconheço todo o esforço, eu agradeço imensamente. Eu não ia ser quem eu sou hoje se não fosse ela. Mas eu consigo ver o quanto ela abriu mão do lado mulher dela em detrimento do lado mãe. Ela diz que não se arrepende, ela reconhece isso também, mas eu acho que às vezes a gente não precisa agir exatamente dessa forma, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Então, aqui com vocês eu quero trazer uma breve conversa, mais uma reflexão. Eu sei que a gente já conversou bastante, tem atividades pra gente fazer, comida boa pra comer, bebida boa pra beber. Eu prometo que eu não vou demorar muito, tá? Mas eu queria trazer uma reflexão aqui hoje. A gente cresce ouvindo que ser mãe é se doar. Mas será que alguém nos fala sobre a importância de também nos preservarmos? Quem é você, além da mãe que se tornou? A mulher que você era antes de ser mãe, ela ainda existe. Só que às vezes ela fica soterrada por demandas, por questionamentos, dúvidas, incertezas. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou presente o suficiente? Duvido que alguma mãe aqui não tenha se feito essas perguntas. E duvido que alguma tenha certeza da resposta. Se a mãe se dedica mais ao trabalho, pensando numa condição financeira melhor, ou simplesmente porque ela ama o que ela faz. Dizem que está pouco tempo com os filhos. Se ela consegue reduzir a carga de trabalho, ou então larga o trabalho fora de casa para se dedicar integralmente à família, ao lar, dizem que ela é só dona de casa, como se fosse pouco. Não é mesmo? A pressão para ser uma mãe perfeita é cruel. E o que ela faz com a mulher? Afasta da humanidade. E aí vem ela, a culpa. A culpa que essa mulher sente quando sente um pouquinho de saudade da mulher que ela era antes. Quando sente aquela vontade de ficar sozinha, de se reconectar consigo mesma. Se vocês não se deram conta, deixa eu chamar para a realidade. Mãe também é gente. Mãe também sofre, mãe também sente raiva. E o pior, quando sente raiva, sente culpa por sentir raiva. Mãe também cansa.
Mãe também chora no banho para ninguém ver. E mesmo assim, normalmente o que acontece? A gente silencia, finge que tá tudo bem e coloca um sorriso no rosto. Porque é isso que a sociedade espera que a mulher faça. Aguente tudo, sorrindo e de salto alto. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com a Fran na Rádio São Gabriel, no programa Mulheres de Sucesso, que foi para falar a respeito de depressão pós-parto, mas no fim a gente acabou esticando o assunto e falou sobre mais um monte de coisa de saúde mental. E aí eu dei esse exemplo lá também, mas como eu sei que com certeza alguém aqui não estava escutando, né, vou repetir. Frequentemente eu ouço no consultório alguma mãe que chega e me fala: nossa, que saudade de ficar um pouco quieta, sozinha, em silêncio. Isso é comum e isso é normal. Nossa, Manuela, que redundante falar que é comum e normal. Não, mas comum e normal não são a mesma coisa. Comum é uma coisa frequente. Normal é uma coisa fisiológica, esperada. E o que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso? A essa vontade de ficar sozinha em silêncio de vez em quando. É comum e é normal. É necessário, inclusive, né? Só que o que não é normal? A forma como essas mulheres me falam isso no consultório. Na imensa maioria das vezes, para não dizer todas, porque eu não lembro algum exemplo agora que tenha sido diferente, elas baixam o tom de voz na hora de falar isso. Elas falam: nossa, que saudade de ficar um pouco sozinha em silêncio. Elas têm como se fosse uma vergonha, como se estivessem me contando um segredo, uma coisa feia que precisa ser escondida. Mas não. Então, reforçando aqui com vocês, isso é totalmente normal, isso é comum, isso provavelmente seja um sinal de que está faltando uma reconexão consigo mesma, que é quando a gente está se dedicando muito só aos outros e está esquecendo de si. E aí o que acontece? Vem aquela cobrança, né? Nossa, mas não tô dando conta. Sim, ninguém dá conta de tudo o tempo todo, e isso é normal. A gente fica olhando nas redes sociais, né? Nem aquela blogueira famosa, que provavelmente todo mundo segue alguém mais famoso, que tem uma dezena de funcionários ajudando, nem aquela mulher dá conta de tudo. Que dirá a gente, né? Que se vira nos 30 para tentar fazer tudo que precisa. E aí, como profissional da saúde mental, eu tô aqui para dizer para vocês que saúde mental não é estar feliz sempre. Saúde mental é tu ter condição de lidar com os teus problemas. É tu ter um problema, conseguir lidar com ele, tu ter uma decepção, conseguir lidar com ela, sem se perder de ti mesma. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que o autocuidado que a gente tanto fala, né, não é só banho demorado e skincare. Saúde mental tem que estar em primeiro lugar, gente. Quando a cabeça da gente não está funcionando, nada mais importa. Com certeza. Depressão pós-parto, ansiedade, exaustão emocional, tudo isso existe. É real, não é frescura, ao contrário do que muita gente, infelizmente, ainda diz. Mas o mais importante, tem tratamento, é só buscar ajuda. E outra mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é sinal de coragem. É sinal de que tu quer te reconectar contigo mesma, tu quer ficar bem, para tu ter condição de cuidar dos que estão ao redor. Outra coisa que eu escuto bastante no consultório, não só de mulheres, de homens também: nossa, doutora, que vergonha, nem falei que eu tô vindo no psiquiatra, porque eu acho que é só médico de louco. Não, gente, tudo bem, a gente chama louco, também é médico de louco, mas não é só médico de quem está louco. E sim é médico de quem quer ter mais qualidade de vida, de quem quer se reconectar, de quem quer conseguir lidar com os problemas do dia a dia sem enlouquecer. Uma coisa também importante de falar pra vocês, que eu sei que às vezes a gente tem esse tabu, né? Às vezes a gente usa remédio. Sim, às vezes é necessário, mas não é para deixar a pessoa dopada, apática, sem sentimentos, e sim para que ela consiga voltar a sentir, mas com equilíbrio, para que a mulher consiga voltar a dormir, consiga voltar a se alimentar de maneira correta, voltar a se sentir como ela era antes. Sem contar que muitas vezes não precisa de remédio. Tem tantas opções terapêuticas não farmacológicas que a gente pode fazer. A escuta é terapêutica. A terapia, né? Psicólogos de verdade, a gente tem que cuidar muito com profissionais que a gente sabe que são meio de farmatores, mas a gente tem que cuidar, o profissional que está cuidando da nossa saúde mental. Outras atividades que a gente nem precisa, né, sair de casa para fazer: cuidar da alimentação é saúde mental, fazer a higiene do sono é saúde mental, se rodear de pessoas boas, com boas energias, também é saúde mental.
em relação aos remédios, também ainda falando dos profissionais, né? Não precisa ter medo. Não vai ficar dependente porque precisou fazer um tratamento com um remédio. Claro, desde que seja acompanhado por um profissional que saiba o que está fazendo, né? Também deixando isso bem claro. Mas a principal mensagem que eu quero deixar aqui hoje, que eu prometi ser breve, né? Tu não tá sozinho, tá? Todo mundo aqui tá passando por algum problema. Esses dias eu até compartilhei no Instagram, que a gente nunca sabe o que a outra pessoa tá passando. Tem gente que tá com a vida, com perdão da expressão, uma merda. A vida tá péssima e a pessoa tá bem. Tem gente que tá com a vida perfeita e tá mal. E tem gente que tá com problema, como a maioria das pessoas, mas tá levando. Então, assim, outra coisa importante é tentar ser gentil sempre. Às vezes, o sorriso que tu dá pra uma pessoa na rua é o único sorriso que ela vai receber naquele dia. E esse mínimo detalhe já faz uma baita diferença. Queria lembrar vocês que cuidar, então, da mente é um ato de amor e, mais do que isso, é um ato de coragem. Por ti mesma, pelos teus filhos, para quem tem, pelo teu companheiro ou companheira, para todo mundo que vive contigo. Até para os colegas de trabalho e para os amigos, porque quando a gente não está bem, a gente não é uma boa companhia, né? E ninguém gosta de ser desagradável. Eu tô aqui como psiquiatra, mas também como mulher, também prestando atenção nas outras palestras que a gente ouviu, nas próximas falas que a gente também vai ter, para dizer que pode buscar ajuda, sem culpa, sem vergonha e sem medo. Inclusive, estou me colocando à disposição hoje ou após, tem os cartõezinhos espalhados pelas mesas. Queria pedir para você só uma coisa, que eu gosto dessa questão da interação com quem está ouvindo, né, para não ficar só uma aulinha. Se essa fala que eu disse, se tudo que eu falei aqui agora fez o mínimo de sentido para ti, não precisa falar nada, mas olha ao redor todas as mulheres incríveis que estão aqui hoje, para que a gente tenha certeza que nenhuma de nós está sozinha, que todas estamos no mesmo barco. Façam isso, olhem ao redor. Mesmo quem vocês não conhecem, com certeza essa mulher que tu está olhando faz muito bem em alguma coisa, tá bem? Aproveita, pega o teu celular e começa a me seguir no Instagram. DRA de doutora.manuela.alves. Eu compartilho bastante coisa de saúde mental, então pode ser útil para alguém aqui ou para alguém que vocês conhecem. Sim, verdade. E eu fico à disposição se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar aqui no grande grupo, ou eu vou estar sentada por aí também, se quiserem conversar mais particular depois, fico totalmente à disposição. Diga. Isso. Manuela tem uma pergunta. Qual a diferença, assim, quando que a gente busca um psicólogo? Então, eu sou suspeita para falar porque eu sou psiquiatra, mas eu sugiro o psicólogo antes, porque um bom psicólogo vai saber avaliar a necessidade de encaminhar para um psiquiatra, porque muitas coisas conseguem ser resolvidas só na terapia, né? Então, e muitas vezes, dependendo de qual profissional que tu vai parar, um psiquiatra, por exemplo, vai só te medicar. Eu sempre digo que nem todo mundo precisa de medicação, mas todo mundo devia fazer terapia. Então, eu recomendo que busque um psicólogo de confiança para que ele avalie se tem necessidade de uma intervenção multidisciplinar. Quando tem essa conexão do psicólogo com o paciente, o psiquiatra é maravilhoso. É muito bom poder trabalhar em conjunto, mas eu recomendo o psicólogo antes. Mais alguma dúvida? Se não, estou à disposição depois. O público que tu atende são crianças? Acima de 16 anos. Acima de 16. De ambos os sexos. Tá bem?